Durante séculos, a Igreja Católica foi um pilar de fé, tradição e autoridade espiritual, guiando milhões de pessoas ao redor do mundo. Seus templos, repletos de fiéis, eram os centros de devoção e comunidade. Mas algo mudou. Hoje, vemos igrejas vazias, o eco das orações perdendo força e vocações que antes eram abundantes, agora desaparecendo. O que está por trás dessa transformação? A recente morte do Papa Francisco marca mais do que o fim de um pontificado. Para muitos, é o símbolo do encerramento de uma era e o reflexo de uma crise cada vez mais evidente. A figura do Papa, que por séculos representou estabilidade e liderança, agora deixa um vazio em meio a divisões internas, perda de relevância e uma crescente indiferença religiosa. Aquilo que parecia imutável agora enfrenta um declínio silencioso. A confiança que um dia foi inabalável, hoje é questionada. Estamos testemunhando o colapso de uma das instituições mais antigas e influentes da humanidade. Ainel, se você se interessa por temas como esse, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas reflexões nos comentários. Sua participação é fundamental para que este conteúdo alcance mais pessoas. Vamos juntos entender o que está por trás dessa crise. Nos últimos anos, a Igreja Católica tem enfrentado uma queda alarmante no número de fiéis ao redor do mundo. Vamos dar uma olhada mais detalhada nos dados que revelam esse declínio. O que está acontecendo com a Igreja, que um dia foi sinônimo de força e estabilidade? Comecemos pelo Brasil, um dos maiores países católicos do mundo. Se olharmos para o passado, encontramos uma população amplamente católica, com mais de 90% da população se identificando com a Igreja. Hoje, esse número caiu para cerca de 50%. O Brasil, que por muito tempo foi considerado um dos maiores redutos da fé católica, está vivendo uma verdadeira transformação. Mas o que levou a esse afastamento? A ascensão de outras religiões, como as evangélicas, é um fator importante, mas também há uma mudança na forma como as pessoas se relacionam com a fé. Na Europa, a crise é ainda mais acentuada. Em países como a Alemanha, em 2022, mais de 500 mil de pessoas deixaram oficialmente a Igreja Católica. A crise de fé na Alemanha é um reflexo de um fenômeno mais amplo que atinge diversos países europeus. Em lugares como a França, por exemplo, 1 em cada 2 pessoas já se declara sem religião. Isso representa uma mudança drástica em relação às gerações anteriores, onde a Igreja Católica teve um papel central na vida da maioria da população. Os dados da Igreja na Itália também não são animadores. A recente pesquisa do Istat, Instituto Nacional de Estatísticas da Itália, revelou que 70% dos italianos afirmam que a religião não desempenha um papel importante em suas vidas diárias. Isso é um reflexo direto da secularização crescente que atinge a Europa, onde a fé católica, antes central, agora encontra pouca relevância entre os jovens e até mesmo entre os adultos. Nos Estados Unidos, a situação também não é diferente. Embora a Igreja Católica ainda seja uma das maiores denominações religiosas no país, a queda na frequência às missas é um indicativo claro de um afastamento. Mais de 30% dos católicos americanos já não frequentam mais as igrejas regularmente e um número crescente de jovens está se afastando das instituições religiosas tradicionais. Isso coincide com o crescimento de movimentos espirituais alternativos, a popularidade de novas formas de busca de fé pela internet e até mesmo a ascensão de outras denominações cristãs que se apresentam de forma mais acessível e moderna. Além disso, a crise de vocações sacerdotais é um dos maiores desafios para a Igreja hoje. O número de seminaristas, que era robusto nas décadas anteriores, diminui a cada ano. Isso resulta em um número cada vez menor de padres para atender à crescente população católica em muitas regiões.
Para dar uma ideia da magnitude desse problema, a Igreja Católica na França fechou mais de 1.500 paróquias nos últimos 30 anos, muitas delas devido à falta de padres. E esse declínio nas vocações também é sentido em outros países da Europa e nas Américas, onde a escassez de clérigos tem forçado muitas paróquias a unir forças, fazer horários mais curtos para as missas e até mesmo deixar algumas igrejas vazias durante a semana. A consequência disso tudo não é apenas o enfraquecimento da presença física da igreja, mas também um impacto direto na vida dos fiéis. Muitos têm se afastado não apenas das missas, mas também dos sacramentos e das práticas religiosas diárias, que por muito tempo foram a base da vida espiritual católica. Se, por um lado, a perda de vocações sacerdotais indica uma desaceleração da fé tradicional, por outro, ela também destaca a questão mais profunda: o que está acontecendo com a Igreja? Como ela pode continuar sendo relevante em um mundo cada vez mais secular e moderno? Se a queda nos números já é preocupante, os escândalos dentro da Igreja Católica agravaram ainda mais a situação. Ao longo das últimas décadas, uma série de abusos e crimes cometidos por membros do clero veio à tona, abalando profundamente a confiança dos fiéis. Casos de abuso sexual de crianças e adultos por parte de padres, que foram sistematicamente encobertos e negligenciados, provocaram uma onda de indignação e revolta em várias partes do mundo. Mas o que mais chocou foi a maneira como a Igreja lidou com esses escândalos. Em muitos casos, ao invés de agir com transparência e responsabilidade, a hierarquia da Igreja procurou encobrir os abusos e transferir os culpados para outras paróquias, permitindo que o ciclo de crimes continuasse. Na década de 2000, o escândalo de abusos sexuais na Igreja Católica foi trazido à tona com força em países como os Estados Unidos, Irlanda e Austrália, e logo se espalhou para diversas outras nações. Em 2001, um relatório da Conferência Episcopal dos Cossacintiuo revelou que mais de 4.000 padres haviam sido acusados de abuso sexual nos 50 anos anteriores. O impacto disso foi devastador. Milhares de vítimas, famílias desiludidas e uma fé que já estava sendo questionada agora parecia perder sua base moral. Mas a dor dos fiéis não veio apenas pela perda de confiança nos líderes religiosos. Veio também pela sensação de hipocrisia. A Igreja Católica sempre se apresentou como a guardiã da moralidade e dos valores espirituais. Mas a revelação desses abusos levantou questões sobre a verdadeira natureza da instituição. Como uma igreja que prega o amor e o cuidado com os outros pôde ser cúmplice de tantos crimes? Esse foi um dos maiores choques de confiança. Além disso, as respostas da igreja à crise dos abusos foram muitas vezes lentas e insuficientes. A resistência em admitir publicamente a extensão do problema e em implementar reformas significativas, como a remoção de membros do clero envolvidos em abusos, resultaram em um afastamento ainda maior dos fiéis. A falta de transparência em algumas respostas e a postura defensiva em vez de proativa aumentaram a sensação de traição por parte de quem sempre acreditou na instituição. Essa crise de credibilidade não foi limitada a um país ou a um continente. A verdade é que, em cada novo caso que surgia, mais e mais pessoas questionavam a autenticidade da Igreja Católica e o seu compromisso com a moralidade e com a proteção dos mais vulneráveis. Hoje ainda há muitas vítimas aguardando justiça, e a Igreja, embora tenha adotado algumas medidas para reparar os danos, como a criação de comissões de investigação e novas normas para prevenir abusos, ainda sofre com as consequências dessa crise. Muitos católicos se sentem desconectados da instituição, mesmo que mantenham sua fé. Eles não abandonaram a religião, mas a igreja que eles conheceram.
Esse escândalo trouxe à tona não apenas o abuso de poder dentro da igreja, mas também a falha na liderança espiritual e moral da instituição. Ao longo dos anos, a imagem de pureza e autoridade da Igreja Católica foi profundamente manchada, e como resultado, a confiança dos fiéis em seus líderes diminuiu consideravelmente. Ao lado dos escândalos internos, a Igreja também enfrenta uma mudança cultural e tecnológica sem precedentes. A geração mais jovem está cada vez mais se distanciando das instituições religiosas tradicionais e a internet tem desempenhado um papel fundamental nesse afastamento. Hoje, as novas gerações têm acesso a uma infinidade de fontes de informação e autoridade. Redes sociais, ciência, podcasts e vídeos online estão substituindo a igreja como referência em temas de moralidade, filosofia e até mesmo espiritualidade. Muitas pessoas preferem buscar respostas em uma tela, em vez de em um templo. A era digital trouxe também uma revolução no modo de se relacionar com a fé. Igrejas online, cultos virtuais, grupos de oração no WhatsApp. Mas apesar dessa nova forma de conexão, a Igreja Católica não conseguiu se adaptar totalmente a essa realidade. Sua estrutura hierárquica e tradicional não consegue competir com o dinamismo e a agilidade das novas plataformas digitais. A verdade é que a fé ainda existe, mas ela já não mora onde antes morava. A tecnologia transformou a maneira como as pessoas buscam sentido para suas vidas, e a igreja, com sua mensagem fixa e antiquada, parece estar cada vez mais à margem dessa transformação. Além das crises externas, a Igreja Católica enfrenta um conflito interno cada vez mais visível. A instituição está dividida entre duas correntes, uma conservadora, que deseja manter as tradições e dogmas sem mudanças, e uma progressista, que busca reformar a igreja e adaptá-la aos novos tempos. E essa luta tem gerado fraturas dentro da própria comunidade católica. Um exemplo claro dessa divisão pode ser visto nas questões que envolvem o celibato. O Papa Francisco, com sua proposta de reforma, tem tentado abrir espaço para um debate mais amplo sobre o celibato dos padres, especialmente nas regiões onde a falta de sacerdotes é um problema grave. Mas essa proposta de flexibilizar a exigência do celibato tem gerado forte resistência entre os setores mais conservadores da Igreja, que veem qualquer alteração nas tradições como uma ameaça à pureza da fé. Outro ponto de conflito que tem gerado divisões internas diz respeito à aceitação de temas como a inclusão de pessoas LGBTQIA+ na igreja e a possível ordenação de mulheres. A Igreja Católica, há séculos, tem sido rigorosa em sua postura sobre essas questões. Mas o Papa Francisco, mais uma vez, tentou estabelecer um diálogo com essas comunidades, destacando a importância da compaixão e do acolhimento. No entanto, muitos líderes e fiéis conservadores ainda resistem a qualquer mudança nesse sentido, acreditando que isso comprometeria a moral cristã. Ou essas tensões entre progressistas e conservadores não são apenas teóricas, mas têm se refletindo em atitudes práticas dentro das paróquias e na política interna da igreja. A falta de consenso sobre como lidar com essas questões tem enfraquecido a coesão da instituição e dificultado o processo de renovação necessário para a sobrevivência da igreja no mundo moderno. O Papa Francisco, embora tenha sido aclamado por muitos por suas tentativas de modernizar a igreja, enfrenta grande resistência dentro da própria instituição. Sua postura mais aberta e dialogante, sua abordagem mais social e menos dogmática, contrastam com os valores mais tradicionais defendidos por muitos cardeais e bispos. Isso cria um ambiente tenso e conflitante, no qual a igreja parece estar dividida entre a necessidade de adaptação e a manutenção de sua identidade original. Essa crise de identidade dentro da Igreja Católica é um reflexo de sua dificuldade em encontrar um caminho claro
entre a tradição e a modernidade. Em sua tentativa de ser fiel aos seus princípios, a Igreja se vê cada vez mais afastada das necessidades e expectativas dos fiéis, que esperam uma instituição capaz de dialogar com o mundo em que vivem, sem perder de vista os fundamentos da fé. A crise da Igreja Católica não é um fenômeno isolado. Ela é global, com sinais claros de declínio em diversos continentes. Na Europa, muitas igrejas estão sendo fechadas e convertidas em bares, museus e até mesquitas. O secularismo crescente tem enfraquecido a presença católica. Na Alemanha, mais de 500 mil de pessoas deixaram oficialmente a igreja em 2022. Na França, 1 em cada 2 pessoas já se declara sem religião. Nos Estados Unidos, o número de católicos tem diminuído, com o crescimento de pessoas que se identificam como sem religião. Mesmo na Itália, o berço da Igreja Católica, a participação nas missas dominicais está caindo, especialmente entre os jovens. Na América Latina, onde a Igreja sempre teve uma forte presença, o cenário também mudou. Igrejas evangélicas têm crescido rapidamente, enquanto a população católica diminui. O Brasil, por exemplo, viu sua porcentagem de católicos cair de 90% para cerca de 50% nas últimas décadas. A Igreja Católica enfrenta, portanto, uma crise mundial, reflexo do avanço do secularismo, do crescimento de outras formas de espiritualidade e da busca por uma fé mais adaptada às novas realidades sociais e culturais. Com o declínio da Igreja Católica, surgem também teorias e profecias que tentam explicar o que está acontecendo e o que está por vir. Muitos católicos tradicionalistas, que veem a crise como uma perda do que a Igreja sempre representou, acreditam que estamos presenciando o cumprimento de antigas profecias, como as do Apocalipse e as de São Malaquias, que falam sobre o último Papa e o fim da Igreja como a conhecemos. Após o falecimento do Papa Francisco, essas teorias ganharam força. Para alguns, Francisco foi o último Papa profetizado por São Malaquias, marcando o fim de uma era na Igreja Católica. Essa interpretação se baseia na crença de que ele representaria um ponto de inflexão. E agora, com sua morte, a Igreja atravessa uma fase de transição sem precedentes. Alguns católicos tradicionalistas acreditam que o Papa Francisco foi um símbolo de uma igreja que se afastou de suas raízes e doutrinas tradicionais e que, com sua partida, se abre espaço para a chegada de um novo líder que poderia restaurar o que foi perdido. Mas também existe a visão de que, se a igreja não passar por uma grande reforma, ela pode se tornar irrelevante, transformando-se em uma instituição sem o impacto espiritual que teve por séculos. Para outros, a morte de Francisco não significa o fim, mas um passo necessário para o renascimento da Igreja. Eles acreditam que, em meio à crise, pode surgir uma renovação, talvez uma igreja mais adaptada aos tempos modernos, mas sem perder a sua essência. Mas isso exigirá mudanças significativas, uma reinvenção que talvez a Igreja ainda não esteja pronta para abraçar. Com o falecimento de Francisco, o futuro da Igreja Católica está mais incerto do que nunca. O que virá a seguir? O que as profecias realmente dizem sobre o futuro da Igreja? Estamos testemunhando o fim de uma era. Ou será que a Igreja Católica, através de suas adversidades, encontrará um caminho para se reinventar? O que estamos testemunhando não é o fim da religião, mas a transformação da forma como ela é vivida e praticada. A Igreja Católica, como uma das instituições mais antigas do mundo, certamente atravessa um momento de crise, mas esse colapso não significa necessariamente o fim. Pelo contrário, pode ser o início de um novo ciclo, uma renovação que talvez seja mais necessária do que nunca. A fé católica,
com suas profundas raízes, não desaparecerá, mas a maneira como as pessoas se relacionam com a igreja está mudando. O que parecia imutável, agora se vê em risco de adaptação ou até mesmo de desaparecimento em algumas áreas. Estamos vivendo um momento decisivo. Será que a Igreja Católica conseguirá se renovar e se manter relevante? Ou estamos presenciando a queda de uma instituição que moldou a história de milhões por séculos? Porém, enquanto muitos questionam o futuro, a verdadeira questão é: como você, como fiel, vê esse processo? O que você espera para a Igreja? Será ela capaz de renascer das cinzas da crise ou estamos nos aproximando do seu fim definitivo? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, a crise da Igreja Católica não é apenas uma crise da fé, mas uma crise da nossa relação com a espiritualidade e com as instituições religiosas como um todo. Agora, queremos ouvir sua opinião. O que você pensa sobre o futuro da Igreja Católica? Deixe um comentário aqui embaixo, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Sua participação é fundamental para ajudar a espalhar esse conteúdo e promover o debate sobre temas tão importantes. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado de novos vídeos. Até o próximo vídeo.